Não há dor maior do que aquela que nasce sob o teto que deveria nos proteger. Existe um cansaço que o sono não cura, uma exaustão que não vem do trabalho ou das lutas do mundo, mas do peso de atravessar a própria porta de casa. É a sensação de que, em vez de um refúgio, o seu lar se transformou em um território minado, onde cada palavra é um projétil e cada silêncio é uma sentença de isolamento. Você olha para as paredes que deveriam cercar o seu descanso e só consegue enxergar as fortalezas que a discórdia construiu. Você já sentiu aquele aperto no peito ao colocar a chave na fechadura? Aquele desejo involuntário de que o caminho de volta fosse um pouco mais longo, apenas para adiar o momento do confronto ou do desprezo. Para muitos, a guerra não está nas ruas, mas na mesa de jantar. É o olhar que julga, o comentário que diminui e a energia que drena sua alegria antes mesmo de você tirar os sapatos. É um espinho cravado no coração do lar, sangrando a paz que Deus prometeu para sua família. Muitas vezes, você se pergunta como chegou a esse ponto. Como as pessoas que compartilham o seu sangue ou a sua história se tornaram os instrumentos mais afiados de perseguição contra a sua alma. O inimigo de nossas famílias sabe que, se ele conseguir desestabilizar o seu centro, ele não precisará lutar contra você lá fora. Se a sua casa for um campo de guerra, a sua vida espiritual será um deserto, e é exatamente aí que as trevas tentam estabelecer um governo de amargura e medo. Viver com uma pessoa tóxica dentro da própria família é como caminhar descalço sobre brasas escondidas sob o tapete. Você nunca sabe quando virá a próxima explosão ou o próximo golpe de manipulação. Existe um ar pesado que se instala nos cômodos, uma atmosfera que parece sussurrar que você nunca será bom o suficiente, que os seus sonhos são bobagens e que a sua fé é apenas um refúgio para os fracos. É uma opressão silenciosa que tenta apagar a sua identidade dia após dia. O que mais dói não é a ofensa em si, mas a origem dela. No mundo, esperamos a resistência, mas em casa, buscamos a cura. Quando o ataque vem de um pai, de um filho ou de um cônjuge, a alma entra em curto-circuito. Você começa a se sentir culpado por não conseguir consertar a situação, ou por desejar, no fundo do seu ser, uma distância que o seu dever cristão parece proibir. É uma batalha solitária, onde o seu maior inimigo se senta à mesa com você e conhece todos os seus pontos fracos. Entenda uma coisa, o fato de alguém ter o seu sangue não dá a essa pessoa o direito de derramar o seu espírito. Existe uma diferença abismal entre honrar e permitir ser destruído. Muitas vezes, o que chamamos de paciência cristã é, na verdade, uma porta aberta para abusos emocionais que Deus nunca planejou para você. O lar foi criado para ser um altar de adoração, mas o inimigo tenta transformá-lo em um altar de sacrifício humano, onde você é a vítima oferecida no fogo da toxicidade alheia. Nós crescemos ouvindo que família é tudo, e em essência, ela é o projeto de Deus. Mas quando esse projeto é sequestrado pelo egoísmo, pela inveja ou por espíritos de contenda, ele se torna um cativeiro. Você pode estar vivendo em uma mansão ou em um barraco de um único cômodo. Se não houver paz, não haverá descanso. A perseguição doméstica é a mais cruel das guerras, porque ela acontece onde você deveria estar mais desarmado e seguro. Neste vídeo, vamos tirar o véu dessa dor. Vamos falar com você, que chora escondido no banheiro para não mostrar a sua fraqueza, e que clama por uma mudança que parece nunca chegar. Prepare o seu coração, porque hoje vamos identificar as raízes dessa árvore amarga e entender que você não é o culpado pelo caos dos outros. O primeiro passo da sua libertação começa agora, ao reconhecer que, mesmo que a sua casa esteja em guerra, o seu espírito pode habitar em um lugar de paz absoluta. A primeira guerra da humanidade não foi entre exércitos ou nações, foi entre dois irmãos diante de um altar. A história de Caim e Abel nos revela a anatomia da toxicidade familiar, o ódio que nasce não pelo que o outro fez de errado, mas pelo que ele faz de certo. No seu lar, muitas vezes a perseguição que você sofre não é por causa dos seus defeitos, mas por causa da sua luz. O seu desejo de melhorar, a sua busca por Deus e a sua integridade são um espelho que reflete a estagnação e a amargura de quem decidiu viver nas trevas. O tóxico familiar é alguém que, como Caim, não suporta o aceite do outro. Ele olha para o seu sorriso, para sua paz em meio à tempestade, e sente uma fúria silenciosa que ele mesmo não sabe explicar. Ele tenta te diminuir com sarcasmo, tenta sabotar os seus planos, e se pudesse, sufocaria a sua esperança. O sangue de Abel ainda clama em muitos lares hoje,
Não um clamor de morte física, mas o grito de uma alma que está sendo assassinada emocionalmente por quem deveria ser o seu guardião. Entenda a psicologia espiritual desse ataque. A pessoa tóxica se sente diminuída pela sua existência. Para ela, o seu sucesso é a prova do fracasso dela. Se você próspera, ela se sente pobre. Se você é amado, ela se sente rejeitada. Por isso, ela precisa te manter sob controle, usando a crítica constante como uma coleira para que você nunca voe mais alto do que ela. É uma dinâmica de poder onde o amor foi substituído pela posse e a admiração pela inveja disfarçada de preocupação. Muitas vezes, essa pessoa usa a intimidade que tem com você para desferir golpes cirúrgicos. Ela sabe exatamente qual é o trauma que te faz chorar e qual é a insegurança que te faz recuar. No meio de uma conversa banal, ela lança uma frase carregada de veneno, um lembrete de um erro do passado ou uma dúvida sobre o seu futuro. São dardos inflamados lançados por mãos que deveriam estar te abençoando. O inimigo não precisa de um estranho na rua quando ele tem um aliado que dorme no quarto ao lado. O grande perigo da convivência com Caim é você começar a se tornar um Caim também. A toxicidade é contagiosa. Se você não vigiar, a amargura do outro começará a azedar o seu coração. Você começa a responder com a mesma agressividade, a viver na defensiva e a permitir que o ódio alheio dite o ritmo da sua alma. Mas lembre-se, Abel não revidou. O seu papel não é vencer a guerra de palavras, mas manter o seu altar aceso, mesmo que o chão ao redor esteja encharcado de incompreensão. Há pessoas na sua família que são especialistas em caos. Elas não conseguem ver um momento de paz sem lançar uma semente de discórdia. Elas se alimentam da reação que provocam em você. Quando você chora, quando você se descontrola ou quando você tenta se justificar, você está entregando a elas o banquete que elas buscam. O domínio próprio é a sua maior arma contra um perseguidor doméstico. Quando você para de reagir ao veneno, o tóxico perde poder sobre o seu destino. Muitos fiéis vivem tentando agradar esse Caim familiar, achando que, se forem bons o suficiente, o outro finalmente os amará. Mas ouça essa verdade dura. Caim não odiava a oferta de Abel, ele odiava o coração de Abel que era aceito por Deus. Não importa o quanto você se sacrifique, quem tem a alma doente sempre achará um defeito na sua cura. A aprovação que você busca não virá de quem decidiu te ver como um rival. Pare de cavar poços em terra seca. A sua validação vem do alto, não do corredor da sua casa. Neste momento, identifique quem é o Caim na sua história. Não para odiá-lo, mas para desmistificá-lo. Ele é apenas uma pessoa ferida que se tornou uma feridora. Mas você é um Abel que sobreviveu. Agora, vamos quebrar uma das maiores algemas que o inimigo usa para manter as pessoas presas em relacionamentos destrutivos: a culpa religiosa. Vamos entender o que realmente significa honrar e onde termina o seu dever de cristão e começa a sua sobrevivência como filho de Deus. Uma das armas mais cruéis que o inimigo usa em uma família tóxica é a própria Bíblia, mas lida pelos olhos do manipulador. Quantas vezes você ouviu que tem que aguentar tudo porque é cristão, ou que honrar pai e mãe significa ser um tapete para abusos e humilhações? Existe uma interpretação maligna do dever religioso que tenta convencer você de que a santidade é sinônimo de masoquismo emocional. Mas ouça bem, Deus te chamou para ser um embaixador do reino, e nenhum embaixador tem o dever de aceitar ser vilipendiado no território onde deveria haver paz. Honrar não é o mesmo que obedecer cegamente a desejos destrutivos, nem significa permitir que alguém destrua o templo do Espírito Santo, que é o seu corpo e a sua mente. Você pode honrar a história de alguém, pode honrar o cargo que essa pessoa ocupa na sua árvore genealógica, mas você não tem o dever bíblico de ser cúmplice da sua própria destruição. O perdão é um mandamento, mas a convivência íntima é uma escolha baseada na confiança. Jesus perdoou a todos, mas não levou todos para o Getsêmani com ele. A culpa religiosa funciona como uma corrente invisível. Ela faz você se sentir pecador por querer estabelecer um limite, por dizer um não necessário ou por se afastar de uma conversa que você sabe que vai terminar em agressão. O tóxico familiar sabe disso e usa frases como "onde está o seu amor cristão?" ou "Deus não se agrada dessa sua distância". É o lobo usando a pele de cordeiro para te manter sob o alcance das suas presas. Não confunda mansidão com passividade diante do mal. Observe o exemplo de Jesus. Ele amava sua família,
Mas quando tentaram interromper o seu propósito, chamando-o para fora da vontade de Deus, ele estabeleceu um limite claro. Ele não foi desrespeitoso, mas foi firme. Muitas vezes, para salvar a sua família, você terá que primeiro salvar a si mesmo da dinâmica de morte que se instalou nela. Um náufrago não consegue salvar ninguém se permitir que o outro puxe para o fundo do oceano. A sua sanidade é a boia que pode, um dia, servir de socorro para os que hoje te perseguem. Muitos fiéis vivem em um ciclo de sacrifício inútil. Eles acham que, se sofrerem o suficiente, Deus vai se compadecer e mudar o coração da pessoa tóxica. Mas Deus não trabalha através da violação do livre-arbítrio alheio e nem se agrada do seu esgotamento nervoso. O sacrifício que Ele quer é a sua obediência e o seu culto racional. Se a sua casa se tornou um lugar onde você não consegue mais orar, onde a sua alegria secou e onde você vive com medo, entenda que esse altar está profanado e precisa de uma reforma urgente, não de mais conformismo. Estabelecer limites é um ato de amor, inclusive pelo outro. Quando você diz "eu não aceito que você fale comigo desse jeito", você está dando à pessoa tóxica a oportunidade de enxergar o próprio erro. O silêncio conivente apenas alimenta o monstro do orgulho no outro. Ser luz em casa também significa confrontar as trevas com a verdade, com autoridade e com serenidade. Você não precisa gritar para ser ouvido, você só precisa parar de se curvar diante de deuses estranhos que se vestem de parentesco. Talvez o seu honrar hoje seja orar de longe. Talvez a sua maior prova de amor seja não permitir que a convivência diária transforme o seu coração em um reservatório de mágoa. O perdão é gratuito, mas o acesso à sua mesa tem um preço: o respeito. Não se sinta menos cristão por proteger a paz que Jesus te deu. Ele disse: "Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou." Se alguém, mesmo do seu sangue, está tentando roubar o que Cristo te deixou de herança, você tem o direito e o dever espiritual de fechar essa porta. Agora que quebramos essas correntes da falsa culpa, precisamos olhar para a dor da traição. O que fazer quando o ataque vem de quem você mais investiu amor e tempo? Vamos olhar para a história de um rei que teve que fugir do próprio filho e descobrir como manter a dignidade no meio do luto familiar. Você está pronto para entender a dor de Davi e o mistério da superação na cova dos Absalões? Aqui vamos tocar no fundo da sua alma. Existe uma dor que as palavras mal conseguem alcançar: a dor de ver quem você carregou no colo se levantar para tentar derrubar o seu trono. A história de Davi fugindo de seu filho Absalão é o retrato da traição doméstica em sua forma mais crua. Davi não estava fugindo de um gigante ou de um exército estrangeiro, ele estava fugindo do seu próprio sangue. A mesma mão que ele segurou quando criança agora segurava uma espada contra ele. Se você sente que a maior traição da sua vida veio de dentro da sua árvore genealógica, saiba que o rei de Israel conhece exatamente o peso das suas lágrimas. O ataque de um Absalão familiar é silencioso e estratégico. Absalão não confrontou Davi de frente. Ele começou roubando o coração do povo nos portões da cidade, lançando dúvidas sobre a justiça do pai. No seu lar, a pessoa tóxica faz o mesmo. Ela faz campanha contra você, conta versões distorcidas dos fatos para outros parentes e tenta isolar você dentro do seu próprio círculo. É uma erosão lenta da sua imagem, feita por quem conhece os seus segredos e usa sua vulnerabilidade como munição. A dor não é apenas o golpe, é o veneno da ingratidão que vem junto com ele. Davi teve que tomar uma decisão duríssima. Ele deixou Jerusalém. Ele não ficou para lutar contra o filho em uma guerra que destruiria a ambos. Muitas vezes, a sua vitória sobre um familiar tóxico não será conquistada no campo de batalha da discussão, mas na retirada estratégica. Há momentos em que você precisa deixar o palácio daquela dinâmica doentia para preservar a sua vida e o seu propósito. Fugir de uma cilada familiar não é covardia, é o discernimento de que não se luta contra quem você ama como se luta contra um inimigo comum. Enquanto Davi subia o Monte das Oliveiras, chorando e com a cabeça coberta, um homem chamado Simei apareceu para amaldiçoá-lo e atirar pedras. Simei era o símbolo do oportunismo. Ele aproveitou a ferida familiar de Davi para tentar terminar de destruí-lo. Quando você está em guerra na família, sempre aparecerão Simeis para te lembrar dos seus erros do passado e dizer que você está colhendo o que plantou. Mas ouça a resposta de Davi: deixem-no amaldiçoar, talvez o Senhor veja minha aflição e me pague com bem.
Não gaste energia com quem atira pedras no seu momento de luto. Foque naquele que conhece a verdade do seu coração. A maior lição desse deserto de Davi é que, mesmo quando a família falha, Deus levanta Itais, pessoas que não são do seu sangue, mas que decidem caminhar com você até a morte. Deus enviou provisão no deserto através de estranhos enquanto o filho tentava matá-lo. Entenda o mistério. Quando a sua fonte familiar seca, Deus abre mananciais em lugares inesperados. A sua verdadeira família nem sempre compartilha o seu DNA. Muitas vezes, ela compartilha o seu espírito e a sua fé. Não se sinta órfão porque um Absalão te rejeitou. Sinta-se adotado por um Deus que nunca te abandona. A dor de Davi era tão grande que, mesmo quando a guerra acabou, o seu clamor foi: meu filho Absalão, quem me dera ter morrido em teu lugar. Esse é o coração de quem ama, mas vive sob a toxicidade. Você sofre pela pessoa que te fere. Você lamenta a perda de quem ela poderia ter sido. Esse luto é real e precisa ser vivido. Mas você não pode ficar parado no vale de Cedron chorando por quem decidiu ser seu inimigo. A vida de Davi continuou, o reino precisava dele, e o seu propósito continua, mesmo que a cicatriz da traição familiar te acompanhe para sempre. Talvez hoje você se sinta como Davi, despojado, traído e subindo seu próprio Monte das Oliveiras. Você se pergunta por que o amor que você deu retornou em forma de espinhos. Mas saiba que o mesmo Deus que restaurou o trono de Davi e deu a ele uma nova estação de paz é o Deus que está cuidando da sua retaguarda. A traição familiar dói, mas ela não tem o poder de anular a promessa que Deus fez sobre a sua cabeça. O sangue de Jesus é mais forte que o sangue que te traiu. Mas como viver o dia a dia após esse impacto? Como voltar para casa ou como permanecer nela sem ser consumido? Agora, vamos aprender a construir a muralha de proteção dentro do seu próprio quarto. Vamos falar sobre como edificar um novo altar onde a pessoa tóxica não tem acesso. Prepare-se para a retomada da sua paz interior, porque o seu deserto está chegando ao fim. Você chegou até aqui carregando um peso que não é seu, mas agora é o momento de aprender a depositar esse fardo aos pés daquele que realmente pode carregá-lo. Se a sua casa ainda é um campo de batalha, você precisa entender que a sua vitória não virá da mudança imediata do outro, mas da construção de uma fortaleza inabalável dentro de você. O seu quarto, o seu canto de oração, ou até mesmo o silêncio do seu coração, deve se tornar um território sagrado onde a toxicidade alheia não tem permissão para entrar. Você vai aprender a edificar um altar que nenhuma tempestade familiar pode derrubar. A primeira estratégia da sua sobrevivência é a higiene espiritual. Aprenda a não trazer as palavras malditas ditas na sala para dentro do seu travesseiro. Quando alguém lançar um insulto ou uma manipulação contra você, visualize esse veneno caindo ao chão, sem atingir o seu espírito. No reino espiritual, você tem autoridade para filtrar o que absorve. Diga em silêncio: eu recebo o amor de Deus, mas eu rejeito esta maldição. Não permita que o caos da cozinha se torne o lixo do seu santuário particular. A sua paz é um jardim fechado, e só você tem a chave. Consagre os umbrais do seu quarto. Faça dele o seu lugar de refúgio, como as cidades de abrigo no Antigo Testamento. Quando você cruzar aquela porta, declare que ali habita a presença de Deus e que nenhum espírito de contenda, depressão ou medo pode te acompanhar. Transforme o seu ambiente em um local de cura. Ouça louvores, leia a palavra em voz alta e deixe que a atmosfera do céu neutralize o ar pesado da casa. Se você não pode mudar o clima da sala, você tem a obrigação de governar o clima do seu quarto. Aprenda o poder do afastamento emocional. Você pode continuar servindo, pode continuar cumprindo suas obrigações, mas não precisa mais entregar o seu coração para ser pisoteado. Comece a investir a sua energia em amizades que te edificam, em mentores espirituais e na sua própria saúde mental. Jesus muitas vezes se retirava para lugares desertos para orar e se renovar. Se o Filho de Deus precisava de pausas da pressão das pessoas, inclusive daquelas que não o entendiam, você também precisa. O autocuidado não é falta de fé, é mordomia da vida que Deus te deu. Muitas vezes, a mudança que você tanto clama na sua família começa quando você para de tentar mudá-los e foca em mudar a sua reação a eles. Quando o tóxico percebe que não consegue mais tirar a sua paz, ele perde a sua principal arma. O seu silêncio cheio de Deus é muito mais poderoso do que 1000 gritos de defesa.
Seja como o ouro que passa pelo fogo. O fogo tenta destruí-lo, mas só serve para tirar as impurezas e fazê-lo brilhar mais. A perseguição doméstica está, sem saber, forjando em você uma autoridade que será usada para curar outras famílias no futuro. Profetize sobre as fotos, sobre os nomes e sobre os cômodos da sua casa, mas faça isso de um lugar de vitória, não de vitimismo. Em vez de orar, Senhor, tira essa pessoa da minha vida. Ore, Senhor, estabelece o teu reino nesta casa e blinda o meu coração. Deus pode mudar o coração de pedra em coração de carne, mas o tempo dele não é o seu. Enquanto o milagre não acontece do lado de fora, deixe que o milagre aconteça do lado de dentro. Seja você a prova de que é possível ser feliz e pleno, mesmo vivendo em um ambiente difícil. Lembre-se da promessa: crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Essa promessa não é um passe de mágica, é uma semente. A sua fidelidade em manter o altar aceso, mesmo sob ataque, é o que garante que a linhagem da bênção não será interrompida por você. Você é o interruptor de Deus nesse lar. Pode parecer que as trevas estão vencendo, mas a luz que habita em você é a luz do mundo. Nenhuma fofoca, nenhuma inveja familiar e nenhuma manipulação podem apagar o que o Espírito Santo acendeu na sua alma. O Histórias da Fé termina este vídeo abraçando você, que se sente exausto de lutar contra quem deveria te amar. Saiba que o Pai das Luzes te vê, Ele conhece a sua dor e Ele está preparando um tempo de refrigério. Você não é um erro da sua família, você é o plano de redenção de Deus para ela, nem que seja através do seu exemplo de superação e paz. Vá descansar hoje sabendo que a sua casa tem um dono, e esse dono é o Senhor dos Exércitos. Fique em paz, porque a sua vitória já foi escrita. Amém.